Olá, bom dia a todos. Na verdade, eu não sei exatamente o horário que você vai assistir esse vídeo, e essa é uma das vantagens do método de ensino online, você poder adequar o melhor horário do seu dia a dedicar a esse conhecimento. Meu nome é Marvin, eu quero falar em nome da Escola Bíblica Dominical da Igreja do Evangelho Pleno e agradecer a você que está nos assistindo, que está nos acompanhando. Nós estamos em um momento atípico de toda a nossa história, mas nós cremos que é por um período. A nossa vida não vai parar por conta disso, pelo contrário, nós vamos continuar melhorando, continuar conhecendo a Deus. Antes de nós iniciarmos a aula, eu quero fazer uma oração junto com você e pedirmos ao Senhor que encaminhe todo esse conhecimento que eu vou passar para você e chegue à tua mente, chegue ao teu coração e você realmente possa sair dessa aula, ao final dela, mais edificado, mais abençoado. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse momento, te agradecer por essa oportunidade, porque independente das circunstâncias, nós continuamos fazendo o que a Tua Palavra nos ensina, que é conhecer e prosseguir em Te conhecer. Guia, Senhor, cada uma dessas palavras que cheguem a esses corações e possamos ser edificados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós começarmos a aula propriamente dito, eu quero mostrar para você que esse momento que nós estamos vivendo, sim, é um momento totalmente diferente do que nós já tínhamos vivido, e é um momento que exige de nós paciência, é um momento que exige de nós uma esperança, e é um momento que exige de nós também que nós continuemos a trabalhar nas nossas vidas espirituais. Essa ferramenta de ensino, o ensino à distância, vídeo por vídeo, conferência, aulas online, tudo isso já vinha sendo empregado nos últimos anos, tá? Quem é da área da educação pode perceber que isso já vinha acontecendo nos últimos anos, mas o que essa pandemia tem feito é acelerar esse processo. Eu não sei se você sabe, mas várias das crises que a humanidade já passou, o pós-crise levou a uma aceleração do desenvolvimento. Você pode se lembrar, nos livros de história, por exemplo, 3 tópicos que eu vou contar para você. O primeiro foi quando houve aquela peste negra na Europa e muitas pessoas vieram a falecer por conta de uma bactéria. Mas eu não quero me deter na própria doença em si. Eu quero te mostrar o que aconteceu depois que a doença foi controlada. Então, depois que houve a peste negra na Europa, houve o renascimento cultural. Então, toda a Europa passou por literalmente um renascimento na sua cultura, na sua política, na sua economia. Ou então, nós podemos lembrar da história que após a Primeira Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, houve um desenvolvimento muito grande na área de fármacos. Os antibióticos, a morfina, transfusões de sangue foram muito mais empregados no pós-guerra. E também na crise de 1929. Na pós-crise, na verdade, os Estados Unidos fizeram uma reforma econômica muito evidente e que garantiu as transformações nos empregos e principalmente aos fazendeiros. Então perceba que toda crise leva a uma aceleração, a uma melhoria ao final dela. E na minha humilde opinião, o que o Covid está fazendo hoje é acelerar todo esse desenvolvimento virtual, esse desenvolvimento da informática, principalmente nos métodos de ensino online à distância. Nós vamos nos reinventar quando tudo isso terminar. E agora sim, nós vamos começar com a aula propriamente dita. E a aula de hoje já foi começada pelo pastor Tiago na semana passada. E nós estamos falando sobre a autoridade espiritual.
E antes de iniciar falando especificamente de autoridade espiritual, eu quero trazer o conceito para você de autoridade. Autoridade significa direito ou poder de ordenar, decidir, atuar e se fazer obedecer. A autoridade também é a entidade ou pessoa que detém esse direito ou poder. Trazendo em miúdos para você de uma maneira muito clara. Por exemplo, o governador de Alagoas, Renan Filho, ele é uma autoridade sobre o estado inteiro, sobre cada cidade. Então, o governador, ele é uma autoridade e, ao mesmo tempo, ele tem autoridade para atuar, para trabalhar. No último dia 20 de abril, foi publicado no Diário Oficial do Estado um decreto assinado pelo governador de que nós deveríamos fechar os shoppings, por exemplo. E perceba que o governador não precisou ir pessoalmente no shopping, passar a chave ou impedir com a força física que as pessoas entrassem no shopping. Não, isso não foi necessário, porque ele tem autoridade. Então, a entidade, a pessoa que detém a autoridade, ela não precisa necessariamente estar presente, usar de força física para que aquela determinação se faça cumprir. Não, ele tem poder de autoridade para ser obedecido. Ele tem poder de autoridade para ordenar, para decidir, para agir. E os subordinados, no nosso caso, o Estado inteiro, obrigatoriamente teve de obedecer a esse decreto, porque o governador, ele é uma autoridade e ele tem uma autoridade. Agora, trazendo isso para o lado espiritual, o que é autoridade espiritual? Autoridade espiritual nada mais é do que reconhecer, em primeiro lugar, a autoridade absoluta de Deus sobre todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele é toda a fonte de autoridade. Quando falamos de autoridade espiritual, estamos falando de Deus, do poder de Deus, porque Ele é uma autoridade, na verdade, Ele é a autoridade e Ele tem toda a autoridade. Quando falamos de autoridade espiritual, estamos falando disso. E além de Deus estar como autoridade sobre tudo e sobre todos, Ele é a própria fonte de toda a autoridade. Se no mundo em que nós vivemos, nós convivemos com diversas autoridades, todas elas tiveram sua origem no Senhor. Porque toda a autoridade exercida pelas criaturas é derivada dele e subordinada à autoridade de Deus. E para não ficar só nas minhas palavras, no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 25, Abraão está conversando com Deus ou com o anjo do Senhor. Há uma pequena discussão sobre se naquele texto Abraão estava tendo uma epifania ou conversando com um anjo. Mas aqui ele pede misericórdia pelas cidades de Sodoma e Gomorra, antes do Senhor a destruí-la. E em Gênesis 18, 25, Abraão diz: longe de ti fazeres tal coisa. O Senhor não vai matar o justo com o ímpio. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então aqui Abraão já reconheceu que Deus era juiz sobre toda a terra. E também no Salmo 66, versículo 7, o salmista diz: Ele, em seu poder, governa eternamente. Outro aspecto da autoridade de Deus, da autoridade espiritual que ele tem, que ele é que essa autoridade, além de ser absoluta, ela é eterna, ela é perpétua. Deus não trabalha a sua autoridade em mandatos de 4 em 4 anos. Deus não tem prazo para exercer a sua autoridade, mas simplesmente Ele, em seu poder, governa eternamente. Além de sobre tudo e sobre todos, Ele também exerce isso o tempo inteiro. E por fim, no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 17,
Ali o profeta estava interpretando um sonho de Nabucodonosor, muito complicado, mas Daniel faz referência a Deus e ele diz, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. O Altíssimo tem domínio, ele exerce poder, ele exerce autoridade sobre o reino dos homens. Em toda a terra, em qualquer país, em qualquer nação, estado, todos os habitantes estão debaixo da autoridade de Deus. Agora sim, nós vamos para o segundo tópico dessa aula. Falaremos sobre a autoridade delegada por Deus. Porque Deus, como nós mencionamos, é uma autoridade, ele exerce autoridade, ele tem autoridade. Mas Deus também delega essa autoridade a pessoas. De uma certa maneira, a autoridade de Deus é exercida também sobre as nossas vidas por meio das suas criaturas. E eu quero falar com você um pouco nos tempos do Antigo Testamento, quando Deus transferiu parte da sua autoridade a alguns homens. E esses homens eram colocados na sociedade como sacerdotes, juízes, reis, anciãos e profetas. Esses homens recebiam parte da autoridade de Deus e exerciam essa autoridade sobre o povo. Essas pessoas eram capacitadas pelo Espírito Santo para delegar, para dirigir, para aconselhar, para guiar o povo, por meio dessa autoridade que eles tinham recebido. E como literalmente esses homens estavam representando Deus ali em Israel, eles eram extremamente respeitados. Eles eram consultados, eles eram aplaudidos pelo povo, benquistos, porque eles literalmente eram representantes de Deus. E também a autoridade que Deus delega, ela não se limita apenas a Israel. Você pode achar que no Antigo Testamento Deus exercia poder, controlava, guiava apenas a nação dele. Mas não, Deus guiava e continua guiando todas as nações da terra. Ele exerce poder também sobre o governo civil. O mesmo profeta Daniel, que falava com Nabucodonosor, ele fala no seu capítulo 2, e ele disse, Daniel 2:20, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Parafraseando, nós podemos repetir as palavras de Daniel e dizer que Deus estabelece presidentes e tira presidentes. Deus estabelece governadores e tira governadores. Se eu disser para você que Deus não tem esse poder, se eu disser para você que Deus não faz isso, eu estou negando a autoridade de Deus. Eu estou dizendo que ele não é onipotente. E isso não é verdade. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. E Daniel, no Antigo Testamento, já falou, Deus remove reis e estabelece reis. E ele faz isso até hoje. É tudo segundo a sua permissão, é tudo segundo a sua vontade. Vindo para um Novo Testamento, caminhando mais um pouco na história, o apóstolo Paulo, ele aprofunda esse conceito de autoridade espiritual. E na minha opinião, esse texto que eu vou ler, que está escrito em Romanos, capítulo 13, a partir do primeiro versículo, ele fala de uma maneira muito clara, de uma maneira muito evidente, os conceitos divinos sobre a autoridade e como nós temos que estar submissos a essa autoridade. Diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade?
faze o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário, pois, que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Para mim, esse é o melhor texto, ele é o mais claro, ele é o mais objetivo, que nos fala no Novo Testamento sobre toda essa noção de autoridade espiritual que nós estamos sujeitos e devemos ouvir e respeitar. Isto significa que todos os cristãos, nós devemos nos sujeitar às autoridades civis, pois isso é da vontade de Deus. Mas eu preciso te fazer um esclarecimento. Quando a autoridade civil for de encontro em suas resoluções à autoridade divina, nós sempre devemos escolher a autoridade de Deus. E eu não falo isso de mim mesmo porque eu acho isso bom. Eu falo porque isso está descrito na palavra. No livro de Atos, capítulo 4, nós vemos uma história de quando Pedro e João estavam pregando à multidão. E o sacerdote, o sumo sacerdote, eles ficaram muito irados porque o evangelho de Cristo estava sendo propagado. E naquele momento, eles armam uma arapuca, prendem João e Pedro e determinam que eles não preguem mais. Mas Pedro e João ousadamente respondem dizendo que não vão obedecer às autoridades civis, porque elas estão indo de encontro à autoridade de Deus. Eles dizem assim: julgai se isso é justo diante de Deus, ouvir-vos vós antes do que a Deus. Eles já respondem isso, dizendo que não é justo. Então, se na tua vida, se na tua caminhada, na tua história, houver um momento quando uma autoridade sobre você for de encontro ao que Deus determina sobre a sua vida, através da palavra, meu irmão, escolha a autoridade de Deus. Estendendo ainda a nossa discussão sobre autoridade espiritual, a autoridade de Deus também se estabelece na família. Deus também, dentro da unidade familiar, delegou a sua autoridade. Efésios capítulo 6, versículo 1 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Além disso, a autoridade espiritual de Deus também é exercida pelos anjos. Quando você lê um pouco sobre a angeologia, quando você estuda um pouco sobre os anjos, sobre a hierarquia das várias classes de anjos, você percebe que os anjos eles possuem atributos diferentes, funções diferentes. Por isso que eles possuem também autoridades diferentes. Quando você lê na Bíblia as ações do arcanjo Miguel, são totalmente diferentes das atuações do anjo Gabriel. E eles têm também níveis de autoridades dada por Deus diferentes, porque eles desempenham atividades diferentes. Judas, versículo 9, diz o seguinte: Contudo, o anjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse: Que o Senhor te repreenda. Miguel escolheu continuar submisso à autoridade de Deus e não confrontar outra autoridade que era Satanás. Eu não quero dizer com isso que Satanás tinha uma autoridade maior que Miguel ou que Miguel recuou diante da autoridade de Satanás. Não,
Miguel era estritamente obediente às ordens de Deus, e ele não quis enfrentar o diabo pelo simples fato de que a autoridade soberana de Deus é muito maior. E ele apenas proferiu: que o Senhor te repreenda. Eu não vou fazer esse papel. Eu vou deixar a cargo do meu Deus. Finalmente, a autoridade espiritual de Deus não é exercida só pelos anjos, mas, como eu acabei de mencionar, Satanás também tem uma autoridade espiritual, e os demônios também têm a sua autoridade espiritual. Mas essa autoridade que eles possuem não está à parte da autoridade de Deus. Não. Satanás é um usurpador e ele se opõe a todas as autoridades que Deus exerce ou que ele designou para que fossem exercidas. Ele combate todas as autoridades divinas, inclusive eu e você. Mas o diabo só possui autoridade porque ele foi entregue. Ele age dentro dos limites que Deus estabeleceu. No livro de Lucas, capítulo 4, nós vemos um diálogo entre o diabo e Cristo naquele momento da tentação de Jesus. E diz assim: elevando-se, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue. E eu a dou a quem eu quiser. Na próxima aula nós vamos tratar especificamente deste tópico, falando de como essa autoridade dos reinos do mundo foram entregues a Satanás. Isso é um assunto para a próxima aula. Mas, continuando a leitura, o diabo propõe: portanto, se prostrado me adorares, toda ela será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, nós vemos que a autoridade espiritual de Deus está derramada sobre as autoridades civis, sobre a família, sobre os anjos, sobre os principados, no passado, no presente, vai estar no futuro. Mas agora eu quero passar para o último tópico dessa aula: a autoridade espiritual dentro da igreja. Em primeiro lugar, no final dos evangelhos, a Bíblia diz que Jesus declarou que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Esse também é um tópico que nós vamos abordar na próxima aula. Após Jesus receber todo o poder nos céus e na terra após a sua ressurreição, ele delegou a autoridade aos seus discípulos para cumprirem a grande comissão. Então, todo cristão verdadeiro, eu e você, nós possuímos a autoridade espiritual dada por Cristo para anunciar o Evangelho e trabalhar em prol do reino de Deus. Essa autoridade nos foi dada pelo próprio Cristo e nós devemos cumprir com essa autoridade. E eu mais uma vez repito, todos os cristãos verdadeiros têm essa autoridade espiritual para pregar o Evangelho. Como está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servirmos a Deus, seu Pai. Isso é uma prova. Mas também é verdade que Deus designou essa autoridade a alguns líderes na história da igreja para estarem à frente dessa obra. E os que mais se destacam, em primeiro lugar, inicialmente no começo da história da igreja, foi o colégio apostólico. Os 12 apóstolos, mais Paulo, as testemunhas oculares de Cristo. Eles receberam uma partícula muito especial da autoridade de Deus, porque eles eram representantes do próprio Cristo e eles receberam autoridade singular para lançar os fundamentos da igreja, para edificar a igreja, para regular a doutrina da igreja. Com isso, eu estou falando dos 12 apóstolos e estou falando também do apóstolo Paulo. Eles receberam uma posição de destaque.
Além disso, pelo poder do Espírito Santo, outras pessoas dentre os apóstolos também foram designados com uma autoridade espiritual. Por exemplo, Lucas, Tiago, Judas, eles produziram a Escritura. Eles foram homens chamados por Deus, receberam autoridade divina para produzir a Escritura que hoje nós lemos. Eles escreveram para que todos os crentes pudessem ler. Eles receberam autoridade para que nós respeitássemos essa palavra, a Bíblia, como a palavra de Deus, infalível, inerrante e autoritativa sobre as nossas vidas. Mas, após aqueles apóstolos e chegando até nos nossos dias, Deus também designou outros homens, outras mulheres para serem líderes na sua igreja. E igreja eu falo com I maiúsculo, a igreja de Cristo em toda a terra. Eles também receberam a autoridade de Deus. Ele designou pessoas para exercerem ofícios de liderança dentro da igreja. Pessoas também que recebem autoridade para zelar pela igreja, para prezar pela conduta, pela organização do povo de Deus, iluminado pelas Escrituras Sagradas. Desde os primeiros anos da era cristã até agora, o ano de 2020, muitos homens e mulheres foram chamados ao exercício do ministério para exercer essa autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Assim, nós chegamos ao final da aula de hoje e eu espero sinceramente que você tenha aproveitado todos esses ensinamentos. E vamos fazer uma retrospectiva do que nós vimos hoje? Em primeiro lugar, nós vimos o conceito inicial de autoridade, que a autoridade ela significa a pessoa ou a entidade que tem direito ou poder. E em segundo lugar, falando desse próprio direito, desse próprio poder de ordenar, de decidir, de atuar e de se fazer obedecer. Quando falamos sobre autoridade espiritual, falamos sobre o senhorio de Deus. Falamos sobre o poder e a autoridade que Deus exerce sobre tudo e sobre todos. Mas que ele também delega a sua autoridade no Antigo Testamento a juízes, sacerdotes, reis, profetas, anciãos, no Novo Testamento aos apóstolos, nos dias atuais aos dirigentes das nossas igrejas, mas também a autoridade divina não se resume à igreja, não se resume a Israel. Todo mundo, todos os países estão debaixo da autoridade de Deus, inclusive eu e inclusive você. E para encerrar essa aula, eu quero deixar com você uma frase que faz todo sentido para a minha vida. Existem diversas pessoas que sempre estão buscando crescer em autoridade. Existem algumas pessoas que sempre têm essa sede de poder e de crescer, que em certo ponto é até saudável. Elas querem ter mais poder, ter mais autoridade, elas se sentem chamadas para isso, tanto dentro da igreja quanto na vida extra-igreja também, nos seus trabalhos. Mas eu quero dizer a você que nós precisamos ter cuidado. A frase que eu quero deixar para você foi uma frase escrita por Stan Lee e diz assim: com grandes poderes implicam grandes responsabilidades. Muitas vezes, diversas pessoas têm essa sede de ter mais poder e de ter mais autoridade, mas acompanhado com isso vem a responsabilidade. Nós jamais podemos usar a autoridade que nós temos, dada por Deus, para exercer um abuso de autoridade sobre aqueles que estão debaixo de nós. Nós não podemos abusar desse poder, dessa autoridade que nós temos, mas sempre precisamos lembrar que nós estamos debaixo de uma autoridade maior, que nós somos submissos à autoridade de Deus e que nós precisamos primeiro obedecer e aí depois cobrar obediência. Com isso, nós finalizamos essa aula de hoje e eu espero sinceramente que você tenha aprendido, sido edificado. E, no mais, deixa o teu like aqui nesse vídeo,
se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Deus te abençoe.